Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Olá, o meu nome é Emerson Gomes. O relato que irei contar aconteceu com o pai do meu amigo, Cody Craney, em Connecticut, no ano de 1963, nos Estados Unidos. O Jordan Craney e sua família são norte-americanos originários de Dallas, no Texas, mas se mudaram para o interior de Connecticut após o assassinato do presidente Kennedy no mesmo ano. Narrarei da mesma forma como Jordan me contou a seguir. Em novembro de 63, minha família e eu estávamos ansiosos para irmos morar no interior de Connecticut. Mas antes de irmos para a nova propriedade, resolvemos ficar mais um pouco em Dallas, pois naquela tarde, o presidente John Kennedy e a primeira-dama Jacqueline estariam visitando a cidade. Naquela época eu tinha 12 anos e fui com os meus pais, meu irmão Josh, ainda bebê, e alguns primos ver a comitiva presidencial. A cidade estava muito cheia naquele dia, mas nós ficamos perto dos carros da comitiva passando. O presidente e a primeira-dama saudavam para todos no carro, mas, de repente, ele ficou quieto e a sua esposa começou a falar com ele. E foi nessa hora que um tiro atingiu sua cabeça, fazendo parte do seu crânio cair no capô do carro. Foram ouvidos disparos que inclusive atingiu o governador Connelly, que estava no mesmo carro. Foi um verdadeiro rebuliço naquele dia e poucas horas depois foi divulgado em cadeia nacional a morte do presidente. O pânico tomou conta da cidade e meus pais nos levaram para casa pois temiam pela nossa segurança. No dia seguinte, pegamos o carro e viajamos para Connecticut. Ficamos 3 dias na estrada e finalmente chegamos na nova casa. Nossa casa ficava próxima a uma lagoa que dava para a floresta, mas não tinha muitas casas por ali, já que a mais próxima era 20 minutos da minha. Não sei porquê, mas sentia algo meio sombrio naquela região, mesmo sendo um lugar bonito durante o dia e tenebroso durante a noite. Na primeira semana parecia tudo normal e com o passar do tempo, algo começou a ficar estranho. Era de madrugada, quando, deitado na minha cama, vejo meu pai passando pelo corredor da casa. Como eu dormia com a porta encostada, me levantei e fui atrás até a cozinha, mas não havia ninguém lá, só a luz apagada. Nesta hora, senti um calafrio pelo corpo e escuto a voz do meu pai pedindo para abrir a porta da cozinha. Eu já ia abrir, mas resolvi ir ao quarto dos meus pais. E foi neste momento, quando que, ao bater na porta, minha mãe abriu e vi meu pai dormindo na cama. O susto foi enorme. Contei para minha mãe e a mesma ficou surpresa, pois isso nunca havia acontecido antes. Mas ela pensou que eu estava imaginando coisas, já que a casa era nova. Voltei para o meu quarto, mesmo assustado, e tentei pegar no sono. Naquela mesma noite, dormi e tive a sensação de estar sendo observado. Tentei despertar, mas não conseguia, e tive um sonho muito estranho. No sonho, eu levantava da cama e via o meu corpo dormindo e uma sombra negra me olhando pela janela. Mesmo com medo, fui em sua direção e vi um homem muito parecido com o espantalho me observando. Quando ele me viu fora do meu corpo, atravessou a janela e pulou em cima de mim. O susto foi grande demais e despertei do sono com minha mãe me chamando.
O dia havia nascido normalmente e depois que tudo aconteceu, fui com a mamãe ao novo colégio, onde estudaria e sairia futuramente para o exército. Ao chegar em casa, meu pai havia dito ter escutado vozes pelo jardim, mas quando foi ver quem era, não encontrou ninguém. E depois disso, tudo parecia normal até por volta de tardezinha, quando começaram a cair pedras nas janelas e telhado. Meu pai se levantou da mesa e foi no quintal procurar, pois ele achava que eram alguns moleques que estariam jogando pedras na casa para nos assustar. Mas, como era uma propriedade rural, isso seria quase impossível, já que não haviam muitas casas por perto. Ele procurou pelo quintal da casa inteiro e não achou ninguém. Contudo, as pedras não pararam e só veio terminar por volta das 7 horas da noite. Depois que o evento parou, todos fomos dormir e desta vez eu não tive pesadelos. Mas, na manhã seguinte, escutei minha mãe dizendo para o meu pai que teve um pesadelo terrível. Ela disse que havia sonhado ter visto um vulto negro rodando pelo lado de fora da casa e, por um momento, aquilo parou em frente à janela do seu quarto. Sua forma era como se fosse uma fumaça negra e depois se materializou em um homem com chapéu cobrindo parte do seu rosto, que era muito escuro e tinham olhos vermelhos. Aquela coisa parecia ter muita raiva, mas não conseguia entrar no quarto. No entanto, conseguiu entrar no corredor da casa. Minha mãe dizia que o pânico era tão grande que ela não conseguia se mexer em sua cama. E por incrível que pareça, o meu pai disse ter tido o mesmo sonho, mas dessa vez ele saía do seu corpo e caminhava pela casa. Ele disse ter visto minha mãe dormindo e seu corpo deitado ao seu lado. Ele foi caminhando e viu que todos dormiam. Contudo, algo parecia observar nossa casa. Ele disse ter visto no quintal duas criaturas medonhas. A primeira se parecia com um grande urso negro e tinha cabeça de cachorro, e a outra era um homem de chapéu e usavam roupas rasgadas. Os dois seres ficavam observando a casa e tentavam entrar, mas alguma coisa não deixava. Quando eles notaram a presença do meu pai, correram em nossa direção. Ele tentava correr, mas o homem de chapéu arrastava ele para dentro da mata, e o lobo negro mordia suas pernas, furando sua barriga com presas enormes. Ele contou que o susto foi tão grande que acordou e sentiu uma sensação muito ruim. Contudo, mais uma vez, no fim da tarde, nossa casa foi atacada com pedras novamente. Minha mãe e meu pai começaram a pensar que isso deveria ser alguma entidade.